Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, dia 6 de setembro, sábado, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você um ótimo dia, que você possa nesse final de semana ter o seu descanso merecido, o seu lazer merecido, para quem está de plantão no trabalho, ainda nos comércios que abrem aí 24 horas, que também você possa agradecer por o seu trabalho, pelo seu ganha-pão. Muitos estão ainda procurando um emprego, uma fonte de renda, um trabalho para sustentar a sua família com dignidade. Então devemos agradecer a Deus por o trabalho que temos. E o evangelho de hoje, nesse dia 6, é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez os fariseus, mestres da lei, queriam colocar empecilhos a Jesus e seus discípulos. Queriam pegar Jesus numa falha. Nós sabemos que os fariseus e mestres da lei tinham mais de 300 leis e costumes que deviam ser seguidos pelo povo. Um deles era não fazer nada no dia de sábado. E Jesus vem dizer para nós: o Filho do Homem, o Filho de Deus, também é Senhor do sábado, de todos os dias. Todos os dias pertencem a Deus, não pertencem aos homens. E o Senhor disse: no domingo é o dia dedicado a Deus. Foi o dia que Deus tirou para descansar, depois de ter trabalhado 6 dias para criar as espécies animais, o mar, a terra, o sol, criar o mundo que nós vemos hoje. Por isso que o domingo é dedicado ao Senhor. Alguns trabalham por questões humanitárias, necessidades, mas podem substituir a missa no dia que estão de folga. Mas nós sabemos que se nós estivermos com a saúde perfeita e não estivermos trabalhando, faltar a missa ao domingo é pecado mortal. Mas voltando ao evangelho, Jesus vem dizer para nós: o que é mais importante? É o sábado ou é o homem? O que é mais importante? É o sábado ou a misericórdia? E ele dá um exemplo. Davi entrou no templo e, junto com seus soldados, comeram os pães que era dedicado a Deus, porque eles estavam com fome. Davi não entrou no templo para cometer sacrilégio, para ofender a Deus, porque ele estava necessitado. Por isso comeu os pães, que só quem poderia comer esses pães eram os sacerdotes. E até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos esses exemplos de hipocrisia. Às vezes, estamos valorizando mais as coisas do que o cristão. Muitas vezes deixamos de ajudar alguém, de praticar a bondade, por tradição, por regras impostas, não por Deus, mas pelo homem. Às vezes deixamos de acolher aquele que está na sarjeta da vida
e aqui eu falo em todos os sentidos, né? Aqueles que estão desesperados, amargurados, depressivos, tristes, porque ninguém lhe dá a mão, porque ninguém leva a palavra até ele, porque ninguém quer estender um carinho, um abraço e uma compreensão. O que é mais importante? São as coisas, são as datas ou é o cristão? Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente fique atento aqui ao Evangelho, porque Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quer dizer, também do sábado. Ele é Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e também do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. Então, que a gente não se apegue às leis que o homem criou para impedir a caridade. Nós vimos recentemente um padre ser perseguido ali em São Paulo. Por que perseguido? Queriam até prender o padre porque ele alimentava os moradores de rua, eles dá abrigo aos moradores de rua, ele providencia remédio para aqueles que estão na rua, ele providencia abrigo e alimento para aquelas mulheres, para aquelas crianças, para aqueles homens que não têm ninguém por eles. Isso é o que Jesus faria. Mas até uma CPI queriam criar contra esse padre. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus chegasse hoje e voltasse hoje para esse mundo, talvez ele também sofresse uma investigação, uma CPI e até fosse preso, porque ele viria para os mais necessitados, para os pobres, para os marginalizados. Mas Jesus diz para nós: aquele que escandalizar um desses meus pequeninos, seria melhor que amarrasse uma pedra bem pesada no pescoço e pulasse ao mar. Mas ele também diz: aquele que ajuda, que atende, que alimenta, que mata a sede dos pequeninos, é a mim que estás fazendo. Quando visita o doente, é a mim que está visitando. Quando visita o preso, é a mim que está visitando. Quando dá de comer e beber aquele que está na sarjeta da vida, é a mim que estás alimentando. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente sempre coloque as palavras de Jesus em nossa mente e que a gente possa melhorar a cada dia. Que a gente não fique apontando o dedo, como os fariseus e os mestres da lei faziam, apontando os defeitos dos outros. Os mestres da lei e os fariseus viram os discípulos de Jesus comendo as espigas de trigo porque estavam com fome. Provavelmente estavam indo de um lugar para outro, estavam indo de uma vila para outra, estavam pregando, estavam se deslocando para outra cidade e sentiam muita fome e vendo ali aquele alimento que estava exposto, comeram. Mas os fariseus e os mestres da lei estavam sempre atentos para pegar os discípulos e também a Jesus em alguma falha. E até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que se dedicam à palavra de Deus, aqueles que se dedicam a andar corretamente, são os mais perseguidos. Por quê? Porque todos estão olhando uma pequena falha, um pequeno deslize para poder acusar e apontar o dedo. Mas que a gente não se deixe abater. E devemos também dizer: o Senhor Jesus é Senhor de toda a minha vida, de toda a minha semana e de todos os meus dias. Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.